Quando você planeja algo para o seu ano novo, quando você planeja algo para a sua vida, você pode planejar só no campo intelectual. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter assim, ó, logicamente a coisa está armada, logicamente a coisa faz sentido, logicamente você consegue dar ali os motivos e explicar, né, o seu plano de ano novo. Por exemplo, emagrecer, por exemplo, estudar mais, por exemplo, se dedicar mais no trabalho, por exemplo, né, sorrir mais, etc, etc. Então, logicamente, intelectualmente, você consegue ir lá e desenhar, botar a fronteira, conseguir traçar o limite do teu plano de ano novo, e você acha que só por causa disso você vai conseguir cumpri-lo. Só que você está esquecendo uma coisa que é uma coisa fundamental. Você tem um corpo, e este corpo tem suas reações. Se você não estiver atento a isso, se você não souber disso, se você não dominar isso, o que vai acontecer? O teu corpo vai ter reações que são reações fortuitas, são reações fisiológicas, são reações que, bem, não estão no teu controle, por assim dizer, no teu controle intelectual, estão em outro domínio de controle. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Você foi, né, e disse que ia ser organizada, né? Você ia organizar a tua casa, você ia lavar a tua louça. Mas você não preparou o teu corpo para aquilo. O que vai acontecer contigo? O cansaço vai te vencer, porque você tem um cansaço corporal que vai vencer o teu intelecto, né? A tua irritação pode te vencer, né? A tua euforia por fazer outra coisa pode te vencer. Você está entendendo que o corpo, em geral, é o motivo, né? O motivo pelo qual você não consegue cumprir as tuas metas? Não sei se você já parou para pensar nisso. A gente esquece desse domínio, que é o domínio absolutamente determinante para a existência humana, né? O corpo físico, né? As tuas reações fisiológicas, as tuas paixões corpóreas, o teu afeto, muitas vezes são o grande determinante das tuas ações, cara. Aí você esquece disso. Então, quando você fala assim, eu vou botar as minhas metas de ano novo no papel, você sabe o que vai acontecer? O problema é que ela tá no papel, o problema é que ela tá no intelecto, ela tá na tua cabeça só, e só na cabeça, só o intelecto não dá conta de fazer com que você consiga cumprir aquilo, tá? Eu vou explicar como é que a gente faz essa porra, eu vou explicar como é que a gente faz esse negócio direito, tá? Esse que é o ponto. Então, olha só, primeiro lugar aqui, metas boas, né? Estratégias boas são aquelas estratégias que de algum modo organizam o nosso corpo, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma menina que colocou, acho que foi uma menina, né? Que colocou uma meta. Olha só, foi a menina, Noélia PBR. Olha só a meta que ela colocou, que algumas pessoas vão dizer assim, né? Algumas pessoas vão falar, mas essa meta é uma meta muito boba, essa meta é uma meta muito pequena, essa meta é uma meta muito fraca. Escuta a meta da Noélia pra você ver, eu vou explicar pra você ver como é uma meta boa. A Noélia falou o seguinte, duas metas que a Noélia colocou pra ela. A primeira meta dela, eu vou comentar só a primeira, né? Passar filtro solar e batom todas as vezes que sair de casa. Aí você fala, porra, mas que meta, hein, Noélia? Caramba, você não tá pensando em ganhar dinheiro, não tá pensando em emagrecer, você não tá pensando em fazer mais nada, não? Essa é a tua meta mesmo? Essa é a meta da Noélia? Sabe o que vai acontecer com a Noélia? No final de 2019? A Noélia, no final de 2019, porque ela colocou essa meta pra ela vai estar 1000 vezes mais disciplinada, ela vai ter, né, um centro corporal. Por quê? Porque ela tá cuidando do corpo dela, ela tá cuidando da face dela, tá cuidando do rosto, da maquiagem, muitas vezes, confere uma centralidade pro corpo. Isso é uma coisa extraordinária. É uma coisa que ninguém pararia para pensar, porque fala assim, porra, né? Fala assim, caramba, mas que meta estranha, Noélia. Porra, a meta de emagrecer não seria mais interessante pra você? Sabe o que acontece? Se você falar que a meta é só emagrecer, você também tá cuidando do corpo. Eu vou explicar depois a meta de emagrecer. Mas se você não concretiza a coisa, ela vai fugir da tua mão. Então olha só como é que a meta da Noélia é boa. Vamos lá, características da meta da Noélia. Primeiro lugar, é uma meta que não é uma meta pontual, não é uma coisa que ela vai fazer uma única vez. É uma coisa que todos os dias ela vai precisar se observar. Isso já vai fazer com que a Noélia, né, se esforce, né, diariamente por conquistar um hábito, tá? A conquista física de um hábito é fundamental para te organizar, para te dar aquilo que a gente chamou na live da manhã de virtude. Se a tua meta não tem um componente físico, provavelmente você não vai observar mudança nenhuma na tua vida. Se a tua meta é uma meta abstrata, né, é um sonho, é um desejo abstrato, por exemplo, parar de procrastinar. Eu vi várias dessas aí. Você sabe por que isso não vai resolver? Porque parar de procrastinar é uma meta que é abstrata. Você entende que parar de procrastinar, quando você fala assim, vou parar de procrastinar, isso não se direciona a nada.
Isso não treina o teu corpo? Você já parou pra pensar nisso? Tem outro livro, que é um livro fantástico, é um livro que não tem nada a ver com esse assunto, né? O coach nunca leu isso, né? O psicólogo nunca leu isso. É um livro que foge completamente do campo de atenção, né? De quem tá falando de psicologia, de quem tá falando de comportamento, de quem tá falando de coach. Tem um livro chamado Amor, a Letra e o Desejo de Deus, tá? Do Leclerc. É do Jacques Leclerc, se eu não me engano. Esse livro fala uma coisa impressionante lá dentro, né? Ele fala o seguinte, olha só, é um livro que tá estudando ali a formação da personalidade do homem num período específico da história. É um livro interessantíssimo, tá? E ele fala, entre outras coisas lá no livro, uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, olha só, o monge que quisesse só rezar, tá? Mas que não observasse uma postura específica para a oração, que não tivesse atento a uma postura específica, que não falasse, que não agisse corporalmente, ele jamais conseguiria adquirir aquele hábito da prece, aquele hábito da oração, né? As religiões orientais todas conhecem isso e sabem isso, por isso aquelas as posições, etc, né? Específicas. Por quê? Porque se o corpo não está implicado na tua meta, você não vai conseguir, bicho. Você não vai conseguir mesmo, você entendeu? Então, só, parar de procrastinar não é uma boa meta. Por quê? Porque essa meta ela é abstrata, ela não se direciona a nada. Você tá entendendo? Então você, quando fala assim, ó, eu quero parar de procrastinar, vamos lá, eu vou te ajudar aqui. Você tem que pensar no seguinte, o que eu quero de fato parar, em que eu quero parar de procrastinar? O que eu tô querendo falar, né? Vou escolher, não, então eu quero parar de procrastinar em tudo, porque eu sou um puta procrastinador. Entendi. Você, na verdade, é um preguiçoso. É isso que você é. Você tem um vício fundamental que te puxa pra baixo. É isso que você é. Você é um preguiçoso. Você padece da preguiça. Beleza? Ok. Como se vence a preguiça? A preguiça, ela não se vence à base de marretada. Não é assim que você vence a preguiça. Você tem que se implicar corporalmente numa meta qualquer. Meta qualquer coisa vai funcionar. Se o teu problema é preguiça, bicho, olha aqui, preste atenção nisso, aqui é truque da vida. Se você é um cara preguiçoso, qualquer meta que você possa fazer diariamente vai te ajudar a sair da preguiça. Qualquer uma. Por exemplo, essa meta da Noélia aqui, passar filtro solar e batom todas as vezes que sair de casa. Já vai te ajudar. É uma coisa boba, porque lembra aquilo que eu falei na live da manhã? Quando você cresce numa virtude, todas as outras vêm junto, elas estão de mãos dadas, as virtudes são como uma rede, como uma tela. Quando você puxa um nó, todos os outros crescem juntos. Não tem como você isolar essas coisas, você tá entendendo? Esse é o assunto.